Pode mandar, como está pronto. Ó, aqui, cara, esse livro, eu gostei de trabalhar nele, hein? Eu gostei. Ficou muita coisa de fora, porque fica, né? Tem jeito. Mas eu precisava encerrar ele, eu precisava acabar ele, aí veio a castração, veio o tempo. Falei, caceta, não tem jeito. Estamos todos submetidos à lógica da castração, quer queira ou quer não, não vai. E eu acabo o livro falando, quem sabe no próximo a gente discuta essas questões aqui. Eu deixei de fora o manejo da transferência, né? Diagnóstico, eu deixei de fora também. E uma coisa que me é muito cara com relação à técnica, né? Tipo, a gente fazer assim, o silêncio do analista, a intervenção, né? Mas isso são coisas que eu quero trabalhar com mais calma, né? Parte 2 vai ser trilogia. É a famosa Tô- trilogia. É. Bom, é, acho que tá gravando aqui já. A psicanálise verdadeira e a falsa. Eu acho que a primeira coisa que eu tenho que falar aqui para vocês é que isso não é um título de um texto meu, né? Embora seja muito característico aí da minha transmissão, né? O tempo inteiro estar discutindo essas questões com vocês. É um texto do Lacan que se encontra nos outros escritos e é um texto que eu tenho um carinho enorme por ele. Não no sentido de que aqui ele vai nos revelar uma psicanálise verdadeira e ele vai dizer isso é psicanálise, né? Não. Quem segue o meu trabalho sabe que não é por aí também que eu penso. E também não é ele dizendo assim, ó, isso aqui não é psicanálise, né? Não, mas nesse texto ele vai dar para a gente alguns parâmetros para que a gente possa reconhecer, afinal de contas, né, quando a gente está diante daquilo que a gente pode nomear, afinal, de psicanálise ou não. Por que que isso é muito importante? Porque, vejam, não é porque alguém é psicanalista, ou porque alguém trabalha com a psicanálise, ou porque alguém tem 40 mil anos de psicanálise e porque você está no divã, que isso vai se configurar um tratamento psicanalítico propriamente falando, né? O que o Lacan está fazendo aqui é mais ou menos o que a galera da PBE faz, né, no Brasil, né? Você tira completamente o argumento de autoridade, né? E vai colocar onde o argumento? No método e nos efeitos da prática daquela teoria, tá? Isso muda muita coisa. Por quê? Porque não basta mais alguém dizer o seguinte: eu faço análise lá com, sei lá, com tal de Jacques Lacan. Com perdão da palavra, e daí? Eu ia falar outra coisa, mas o horário não permite. E daí que você faz sessões com o Lacan? O próprio Lacan vai dizer, né? Tem um texto do Lacan que ele fala isso, fala assim, nem todo mundo a gente faz psicanálise, porque tem pacientes que não fazem uma demanda de análise, né? A gente faz uma escuta, faz um acolhimento, faz um trabalho ali de intervenção ali terapêutica, pensando na possibilidade de um tratamento psicanalítico, mas não necessariamente esses encontros, essas sessões vão se configurar um tratamento psicanalítico, né? Ou seja, é necessário que nós possamos alcançar determinados elementos ali, encontrar determinados elementos naquele tratamento, né? Tá? Então, esse texto, A Psicanálise Verdadeira e a Falsa, vai mostrar para a gente, né, alguns pontos de extrema importância para a gente poder pensar ali, tá, isso aqui é ou não é psicanálise, né? No livro Psicanálise, Formação, Tratamento e Cura, que está sendo lançado agora, eu entro na discussão a respeito das entrevistas preliminares, do início do tratamento, da passagem ao divã, da regra fundamental, né, mostrando ali como que a gente vai poder pensar,
a partir do texto do Freud, do Lacan, essa entrada em análise propriamente falando, né? Porque me parece mais do que essencial nos dias de hoje a gente poder discutir isso, tá? O que que é uma entrada em análise, afinal de contas, né? E mais, né? No livro deixa isso muito bem claro. Nem todas as sessões de análise de um tratamento psicanalítico, de um percurso de psicanálise, nem todas as sessões vão se configurar como uma análise, propriamente falando. Em nem todas as sessões você vai ter ali a associação livre de ideias, né? Tá? Acho que às vezes é bom a gente abaixar um pouquinho a bola, né? Ah, Marco, mas não é uma psicanálise? Não, pode ser, não estou dizendo que não é, mas que existem muitas outras coisas, existe muito mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã teoria psicanalítica, né? Faz sentido o que eu estou falando ou não? Hum? Vamos lá. Para distinguir a verdadeira psicanálise da falsa, aqui a gente coloca duas, né? Tem também a pseudo, tem a selvagem, né? Faz-se referência a uma ideia da psicanálise autêntica e a uma ideia de uma psicanálise conforme a verdade evidenciada por sua experiência. Então, veja, aqui o Lacan já está colocando as coisas no rolê. Tem uma psicanálise que seria autêntica e teria uma outra psicanálise que é conforme, ou seja, está em conformidade com a experiência, com aquilo que a experiência de cada um pode evidenciar, né? Se aqui, no entanto, trata-se de verdade propriamente dita, né? É porque tanto na ordem de sua descoberta, quanto naquela em que ela opera para fins curativos, a relação do homem com a verdade é dominante. Assim, a psicanálise falsa não o é apenas pelo fato de se distanciar do campo que motiva seu procedimento. Essa distância, seja quais forem suas intenções efetivas, exige um esquecimento ou um desconhecimento, e tanto um quanto o outro a condenam a efeitos perniciosos. Pessoal, essa crítica que eu faço aí, acho que já foi até mais contundente, né, nesse aspecto, com relação à formação dos analistas mesmo, né? Passa por aqui, né? Muitos analistas se esquecem, né, de coisas elementares, né? E a grande maioria simplesmente desconhecem, né? Desconhece a teoria que deveria estar aplicando, tá? Esse texto aqui é de 1958, curiosamente 6 anos antes de ser convidado a se retirar da IPA, por aí vai. Tem 2 anos antes, em 1956, o Lacan escreve, né, a situação da psicanálise e a formação do psicanalista em 56. Aqui na década de 50 a gente tem o relatório do Congresso de Roma, né, que é o Função e Campo da Falha da Linguagem, tem Instância da Letra, tem a Direção do Tratamento, tem vários textos aqui que o Lacan, na década de 50, ele está fazendo essa crítica de maneira bem direta a uma série de psicanalistas que estavam na IPA e que haviam esquecido completamente o que é, afinal de contas, a psicanálise. Inclusive, que nós trabalhamos com a fala, né? Com a transferência, né? Com o inconsciente, tá? A psicanálise verdadeira tem seu fundamento na relação do homem com a fala. Essa determinação, cujo enunciado é evidente, é o eixo em relação ao qual. Vamos voltar aqui, ó. A psicanálise verdadeira tem seu fundamento na relação do homem com a fala. Do homem com a fala. A fala de quem? Vamos colocar isso em suspensão por enquanto, tá?
Essa determinação, cujo enunciado é evidente, é o eixo em relação ao qual se devem julgar e avaliar seus efeitos, sendo estes entendidos em sua extensão mais geral, ou seja, não apenas como mudanças variadamente benéficas, mas como revelação de uma ordem efetiva em fatos até então inexplicáveis. Na verdade, aparecimento de fatos novos. O Lacan está sendo psicoterapeuta aqui, será? Gente do céu, lógico que não, né? Mas o Lacan está mostrando que nós devemos pensar a psicanálise verdadeira, tá? A partir da relação do homem com a fala e uma vez que nós trabalhamos nessa perspectiva, nós vamos verificar mudanças na vida dessa pessoa que são benéficas a ela. Por isso eu disse para vocês, põe em suspensão essa questão do homem com a fala, tá? Porque agora já vou adiantar a coisa aqui. É do homem com a sua própria fala, não é a fala do terapeuta, não é o saber do terapeuta em jogo, do analista, mas é a partir da própria fala a gente tenta mostrar para o paciente um saber que lhe é próprio e que ele desconhece ou ignora, ok? Aí é a psicanálise verdadeira. Na fala, isso no livro está muito claro. Quando aparece essa verdade ao mesmo tempo que inconveniente, tá? E também, chega a ser até paradoxal, né? Uma verdade sem a qual passa a ser impossível viver, alguma coisa muda. E muda significativamente na vida da pessoa. Por que significativamente? Por que que a partir dali é impossível ser igual? É impossível ser o mesmo? Por que a psicanálise produz efeitos quando as psicoterapias fracassam? Porque nós estamos trabalhando a partir da perspectiva do homem com a fala, com esse dizer que produz efeitos, que faz corpo, que marca corpo, que modifica corpo, ok? Essa relação do homem com a fala é evidente no veículo médium psicanalítico. No veículo médium psicanalítico, né? O que torna ainda mais extraordinário que ela seja negligenciada em seu fundamento. Tchau. Mas trata-se de um círculo, porque não reconhecendo o fundamento, busca-se o veículo em outro lugar, ou seja, em sabe-se lá que afeto imediato, verdadeiro delírio é recobrir uma ação pelo qual o homem talvez aborde mais de perto o núcleo constitutivo da razão. Esse é o espetáculo que nos oferece a psicanálise quando procura justificar-se pelos métodos das disciplinas coexistentes em seu campo, o que só faz ao preço de substantificações míticas e álibis falaciosos. Ele está criticando aqui de maneira bem direta, e mais para frente ele vai falar disso, né? Como os supervisores trabalhavam com os analistas que estavam ali trabalhando na formação, né? O Rafa tá aí? E aí, Rafa? Acho que o Rafa não tá aí. Tá, tá aí, tá aí. Tá aqui na clínica, Rafa? Não estamos ouvindo nada.
Tá, Rafa, não dá para. Aí, agora deu. terminei uma aula, entrei aqui um pouquinho, tudo bem? Ah, bem-vindo, tudo bom? Valeu, tá muito bom. É, que bom. Então, a ideia aqui desse parágrafo, pessoal, é simples, né? Mas faz com que a gente precise voltar ao texto de 1956 para entender isso aqui. No fundo, o que os supervisores estavam fazendo, gente, Lacan falando, tá? Não sou eu, pelo amor de Deus, nem sei se o Lacan estava sendo verdadeiro ali, mas a gente vê isso ainda hoje em muitos supervisores, né? Os supervisores, a partir daquilo que os analistas em supervisão relatam, eles falam, nossa, mas está me dando a impressão disso, e começa aí num achismo. Já repararam isso? Vocês já viram o supervisor indo em achismo? Já viram ou não? Às vezes eles falam assim, olha, mas o afeto aí é o medo. Aí você pode dizer, não, mas o paciente fala outra coisa, né, e tal. Não, mas você não sentiu medo? Não, não, você sentiu medo, tá inconsciente, você precisa levar isso para tua análise. Já viram isso acontecer? Ou não? O Marcelo já, eu também. Né? Por isso eu falei para vocês, para a gente colocar em suspensão ali a fala da onde, né? De quem, né? Não é a fala do analista, não é a fala que vem do outro, assim, da alteridade, da outra pessoa. É a fala do próprio paciente. E os psicanalistas, por alguma razão, esqueceram completamente disso, né? O Lacan. Claro que não todos, óbvio, né? Mas esqueceram completamente disso e começaram a trabalhar muito mais por uma perspectiva. Talvez por isso a ego psychology, né? Uma perspectiva pedagogizante do que uma perspectiva analítica. Que o substrato biológico do sujeito esteja implicado na análise até o fundo, não resulta em absoluto que a causalidade que ela descobre seja redutível ao biológico, o que é indicado pela ideia primordial em Freud de sobredeterminação, nunca elucidada até hoje. Depois a gente vai discutir isso. Gente, deixa só eu ver uma coisa aqui. Ai, ai, ai. Eu acho que eu não coloquei essa citação no livro. Deixa eu ver aqui. Não, pois, nossa, é uma citação tão maravilhosa, eu esqueci completamente dela. Vamos lá. Está na minha tese, mas não tá não foi pro livro. Esse aqui é um ponto bem bacana, porque o Lacan ele está criticando essa ideia do biologicismo, né? Que a gente vai ver muito. Camila, obrigado, Camila. Ficar pro próximo. Não, a gente está fazendo algumas alterações ali, tá? Então, assim, tá na mão do Alexandre Patrício, na mão da Ana Sui, né? Mas eu estou conversando com a corretora e o tempo todo a gente está trocando figurinha ainda. Até o final desse mês a gente fecha o pacote. Mas ainda dá tempo. O Lacan está falando aqui, né, dessa perspectiva que a gente pode ver muito hoje a partir dessas linhas psicológicas que vão apostar num emparelhamento, né, num pareamento entre mente e corpo. Ou seja, qual que é esse pareamento? É mais ou menos assim, olha, se você está feliz é uma alta de ocitocina. Se você está deprimido, é uma baixa de neurotransmissores. Agora, no livro eu mostro isso, né? Isso aqui nunca foi empiricamente comprovado, né? Então, o Lacan está mostrando aqui que você tem o substrato biológico, ou seja, que não existe sujeito sem corpo. Agora, esse corpo ele é afetado pela linguagem, pela relação, pela vida, né? Pela existência, porra, senão, né? Agora, nós trabalhamos com o corpo? Não. Nós não trabalhamos sem corpo, óbvio, né? E trabalhamos com o corpo também, né? Não tem como não trabalhar. Mas para você, por exemplo, né, nas pesquisas que mostram aí
assim, para a gente ter uma ideia, né? Acho que vai ficar bem claro isso. Quando a gente tem uma série de pesquisas clínicas, empíricas, mostrando os efeitos do tratamento psicanalítico no corpo, com alterações lá, modificações, né, no cérebro, modificações estruturais, as pesquisas com epigenética mostrando, né, que a psicanálise e o tratamento psicanalítico, assim como outros tratamentos, não só a psicanálise, isso está muito claro, né, hoje em dia, não adianta a gente falar assim, é só a psicanálise. Não, não, nada a ver, né? Vários tratamentos produzem esse efeito. Modificam ali o genoma, tá? Melhorando, né? Muitas vezes, produzindo efeito de melhora na vida das pessoas. Por quê? Porque ao modificar o genoma, modifica também a síntese de determinadas proteínas, a produção de determinados neurotransmissores, e por aí vai. Então, nós temos esse efeito no corpo que hoje é comprovado empiricamente, tá? Várias pesquisas têm apontado isso aí. Agora, a gente dizer que um tratamento psicanalítico visa esse efeito no corpo, aí já não estamos falando de psicanálise. Que esse efeito possa acontecer no decorrer do tratamento psicanalítico, ótimo, um ganho secundário, beleza. Ninguém, ninguém pode garantir que um tratamento, qualquer que seja, seja na área da medicina, seja na área da psicoterapia, que nem tem alguns psicoterapeutas aí falando, né? Ninguém pode garantir que o seu trabalho clínico vai produzir exatamente esse efeito. Isso está claro para vocês? Que nós tenhamos pesquisas mostrando modificações no genoma a partir do tratamento psicanalítico, tem uma última pesquisa agora que eu coloquei lá no livro sobre paciente borderline, né? Que faz a regulação ali, né, das questões afetivas do paciente, modifica uns pontos ali nos neurotransmissores. É bem legal essa pesquisa. Isso não quer dizer que todos os pacientes que são tratados com psicanálise vão alcançar esses efeitos. E mais, isso também não quer dizer que todos os pacientes que melhoraram do quadro vão ter esse efeito de alteração no genoma, entenderam? Eu acho isso muito legal. Então, o Lacan aqui vai mostrar isso para gente. Por mais que o substrato biológico esteja na análise, esteja implicado na análise, que a análise não aconteça sem ele, por mais que nós trabalhemos com o corpo, não sem o corpo não é o objetivo do nosso trabalho. Ele parece ser o destino, no sentido do quê? No sentido dos efeitos que uma psicanálise pode produzir, tá? Isso é muito importante, muito importante. Não se acredite, no entanto, encontrar aqui a chamada posição culturalista, pois, na medida em que se refere a um critério social da norma psíquica, ela contradiz ainda mais a ordem descoberta por Freud, no que esta mostra de anterioridade radical em relação ao social. Aqui é muito legal, gente, porque ele vai começar a criticar aqui de maneira bem direta, né, o Eric Erikson, tá? Ah, às vezes as pessoas têm a falsa ideia, tá, de que a nossa cultura ela é demasiadamente cristã e por isso nós somos pessoas deprimidas, ansiosas e nos sentimos culpadas, ok? O que o Freud mostra pra gente é que isso é estrutural e mais, que a gente se utiliza a partir da nossa estrutura, dos elementos que estão à nossa disposição para garantir a neurose nossa de cada dia, tá? Vocês acham que a culpa é só aqui no Ocidente? Que o inconsciente só funciona aqui? Não, né? Então,
a ideia que nós temos por aqui é: isso está estruturalmente em cada um de nós, e mais, talvez, aqui eu vou colocar bastante aspas e deixar muito claro isso para vocês, que é quase uma ideia, um delírio. Talvez isso que nós chamamos de sociedade se deva justamente à estrutura da subjetividade de cada um de nós. Nós produzimos a cultura, e a cultura, em contrapartida, nos afeta. Aqui não tem como fugir da dialética, né? Não tem como fugir do conceito de trabalho do Marx também. O homem modifica a natureza modifica o homem, um processo dialético, um processo onde a gente produz cultura e a cultura, consequentemente, nos produz. Ah, o que veio primeiro, o homem ou a cultura? O que vocês acham? Alguém já leu Lacan aqui? Fala, A mesma Marcelo. coisa, acho que é a mesma questão do ovo e da galinha, né? Porque a questão da dialética coloca em jogo justamente isso, né? É, e aí eu O acho ovo que ou a também galinha? até que como se fosse uma banda de mapes, né? Onde é o Ah, começo, onde é o final é o começo, o começo é o final. Porque eu acho anota que, isso. Anota isso que eu vou falar. O ovo veio primeiro. Ou a gente está jogando fora a teoria de Darwin. Agora, o ovo da galinha é todo um processo. Ah, veja, a galinha vem depois. Entende o ponto? Aqui a gente só vai entender que há homem quando? Quando a gente começa a ver que determinado agrupamento humano começa a fazer o quê? Os ritos fúnebres. Essa, essa é a base para a gente ver aonde tinha humano. Essa é a base da antropologia. Antes dos ritos fúnebres, a gente não pode dizer que tinha humano. Veja, alguma coisa no homem, que a gente vai chamar de linguagem, alguma coisa afeta o animal e o faz homem, e o faz humano, humaniza esse bicho, esse bolinho de carne. O Lacan vai chamar a criança de infans, tá? Que seria esse bolinho de carne que ainda não foi é, banhado pela linguagem. É um ser mítico. A linguagem faz o humano. Aí a gente para. Por quê? Da onde veio a linguagem? Segundo Lacan, Evangelho de Lacan, Seminário 11. O Rafa leu o Seminário 11 com a gente aqui. Qual que é o princípio do Lacan, Rafa? Não sei se está lembrado. O Lacan diz... Você lembra, Rafa? Do seminário 11, É, qual o princípio? isso. No Pergunta princípio era o difícil. quê? Você lembra? No princípio era a palavra? No princípio era a palavra. No princípio era o verbo. Sim. No princípio era o verbo. Lembrei do Marcos Vera, que ele fala que para o psicanalista não é uma imagem que vale mais do que 1.000 palavras, né? Uhum, uhum. Então, 1.000 palavras vale mais do que uma imagem. Uma palavra, de uma palavra você cria.
tantas e tantas imagens. Um significante carteira, quantas imagens a gente não pode criar? Hum? Bom, Marcelo ficou chateado? Não, que é isso. Se eu fosse ficar chateado com todo mundo que me contrariasse, eu saía da minha profissão. Não, Agora mas sim, eu acho que Marcelo, é tô uma trazendo discussão para válida. vocês uma teoria, tá? Não, sim, com certeza. É uma discussão boa. Eu gosto. O ponto que o Lacan não fala é da onde vem o verbo, né? Que daí a gente vai ter que recorrer para teologia. Deus disse. É isso. Não tem como fugir. Ah, mas eu sou ateu. Problema teu. Aí você vai se resolver com o seu ateísmo de uma outra maneira, porque vai ter que pensar. O Marcelo Veras, ele fala que até que algo prove para ele, ele não acredita nem desacredita em Deus, né? É uma posição assim bem interessante. Na aula dele, ele diz isso de uma maneira muito bacana. Ele fala: bom, alguma coisa acontece, que de repente aquilo se torna homem. O que acontece é a linguagem. Mas vejam, se eu estava falando para vocês que o homem produz cultura, é precisamente porque a cultura que nós produzimos, ela é efeito disso que causa o homem. Faz sentido ou não? Tudo que a gente faz, e eu estou sendo absurdamente freudiano aqui, é para tentar manter as coisas tais quais elas são. Não é o Freud que diz isso? O mínimo de tensão possível. Não é o que o Freud diz? O problema é que a vida não é cerceável à cultura. A existência ultrapassa todos os limites que a gente tenta dar para ela, né? A vida acontece, ainda bem. Hum. Voltando à emergência na genialidade de Freud da interpretação dos sonhos, da psicopatologia cotidiana e do xiste, ou seja, ao registro do que desde então se evidenciou, ao conhecimento e à praxis com o nome de inconsciente, reconhecemos que são as leis e os efeitos próprios da linguagem que constituem sua causalidade. Causalidade que mais se deve dizer lógica do que psíquica, se dermos à lógica a acepção dos efeitos do logos, da razão, e não apenas do princípio de contradição. O Lacan está explicando. Vocês veem que interessante. O Lacan ele dá um nome de praxis para uma coisa que ele inventa e que na verdade não foi ele que inventou, né? Esses dias eu li num texto de um lacaniano falando exatamente da questão da praxis no Lacan. Foi a primeira vez que eu vi alguém citando Aristóteles, porque todo mundo, quando falava de praxis, eu escutava e eu comecei a achar que eu estava errado. Falava dessa questão do Marx, da praxis, né, que é a teoria com a prática com a teoria. E não tem nada a ver com isso, né? A praxis em Aristóteles, ela se diferencia da poiesis. A poiesis é aquele ato, né, aquele trabalho que vai ter uma finalidade outra, que vai ser útil para alguma coisa. A praxis não. A praxis é um trabalho que tem fim em si mesmo.
Quando Lacan denomina a psicanálise de uma praxis, e ele vai dizer que praxis é todo o tratamento que a gente dá para o real pela via da linguagem, é mais ou menos isso. Qual que é a finalidade disso? Nenhuma, só isso. Não tem função nenhuma, só isso aí mesmo. A função da psicanálise é fazer psicanalista. Não é fazer você mais feliz, não é fazer você mais livre, não é fazer você um melhor amante, um melhor amado, não, é fazer psicanalista. Aqui cabe o que veio primeiro, o ovo ou a galinha que o Marcelo estava trazendo. O que veio primeiro, a psicanálise ou o Freud? Vamos tomar cuidado porque o Freud não fez análise. Se ele não fez análise, o que ele aplicou, né? Parece que aqui a galinha veio primeiro, né? Os chamados mecanismos de condensação e do deslocamento coincidem exatamente com as estruturas pelas quais se exercem na linguagem os efeitos de metáfora e metonímia. Condensação, metáfora, deslocamento, metonímia. Tá? Ou seja, as duas formas em que a construção mais recente da teoria linguística, Jacobson, né, subsume numa estrutura específica, impossível de suprimir até mesmo do funcionamento fisiológico dos aparelhos postos no vivente a serviço da linguagem, a ação própria do significante, na medida em que devemos considerar essa ação como engendrando a significação no sujeito do qual ela se apodera, marcando-o como significado. Gente, o livro inteiro meu tem um capítulo inteirinho. Vocês lêem o capítulo inteiro, vocês vão entender isso aqui, tá? Mais um ponto aqui, ó. Impossível de suprimir até mesmo do funcionamento fisiológico dos aparelhos postos ao vivente a serviço da linguagem. Isso que a gente chama de corpo não está no campo do real. Veja, o corpo da linguagem produz efeito de significado. Quando eu digo braço, o que eu estou fazendo? Eu estou significando isso aqui. Quando eu estou significando isso aqui está no campo do simbólico ou do imaginário? Do imaginário. Isso aqui é significado. A medicina trabalha com o corpo imaginário, mas o corpo imaginário não é sem a substância viva. E a substância, por sua vez, a substância viva, por sua vez, não faz organismo sem o simbólico. O simbólico organiza, aqui ó, que o Lacan vai dizer, né? Põe em funcionamento, está a serviço da linguagem, né? Não se trata aqui. Como é que tá, gente? Tá muito complexo? Tá tranquilo? Perguntas? Só um minutinho, deixa eu. Só um minutinho, gente. Saiu. Pronto. Saiu o conector aqui. Pronto. Como é que tá? Tem dúvidas? Então, o Marcelo colocou aqui, né? O problema de levar a questão da evidência como verdade absoluta, né? Acho que a gente estava comentando lá, né?
lá atrás, é isso mesmo. Concordo perfeitamente. Ô Marco, Oi, é, aqui no parágrafo anterior ele estava fazendo um desenvolvimento de inconsciente para linguagem, de linguagem para lógica e caiu no logos. Eu estava tentando lembrar. Aí você falou também do princípio era o verbo, né, ou a palavra. aham, E logos, se você for ver na filosofia, ele é uma espécie de palavra com ordenação divina. Ele é uma pré-estrutura verbal que constrói realidade. Então, na uma verdade, razão. fechou todo o raciocínio. Uhum. Entende? Ele não é razão no sentido de racionalismo, Racional. né? É. Cognitivo. Ele é uma pré-estrutura verbal que cria realidade. Tanto que algumas culturas logos virou até sinônimo de Deus, né? Ou de deuses. Mas aqui a gente está tirando, né, dessa acepção cultural e colocando numa construção filosófica de pré-estrutura para aquilo que se cria ou que se vivencia na realidade. Então, eu achei muito legal em inconsciente, linguagem, deixa eu ver aqui que eu esqueci, lógica e logos. Por isso que eu gosto de seminário, eu aprendo muito com vocês também. Não é só vocês que aprendem, vocês. É interessante isso, né? Porque em algumas culturas realmente você não vai ter a ideia do Deus no sentido de um divino, né? Mas você vai ter um Deus no sentido de algo, um ente que organiza, né? Que estrutura. Né? Eu penso, eu não estava entendendo o Logos dessa maneira como você coloca, né? Mas bem bacana trazer. Porque para mim o Logos aqui é muito mais essa razão, né? Que faz mais sentido o que você está colocando, mas uma coisa também eu acho que não tira a outra, né? É uma razão prévia, é uma razão que a partir dessa razão tudo se estrutura e tudo se organiza. Não seria um ente, não seria uma pessoa, não seria um ser, né? Como que é então? É inconsciente? Deixa eu pegar aqui no parágrafo. Inconsciente, linguagem, lógica e logos. Ele está amarrando esses quatro, pelo menos como eu entendi, né? Ele Legal, está legal. amarrando esses quatro conceitos. É, é, vamos fazer do inconsciente, a gente encontra a linguagem, o inconsciente como efeito, né, da linguagem, tá? Como é que a gente vai entender o inconsciente como efeito da linguagem? Interpretação dos sonhos, psicopatologia, xiste, né? Isso que a gente escuta na clínica e que se produz. A gente vai ver o efeito da linguagem ali. Principalmente, gente, o que que a gente vai entender como linguagem no campo do Lacan aqui para a gente pensar o ser humano? O equívoco, né? A impossibilidade de comunicação, tá? Quando a gente está no campo dos animais, não tem equívoco. Um leão sabe exatamente quando, pelo menos a gente assim supõe, mas um leão sabe exatamente quando a leoa está no cio. Pode não estar muito, pode estar quase lá, pode estar pouco, pode ter uma dosometria aí nos receptores de feromônios, né, no nariz do leão, mas ele sabe. Veja, é um saber instintivo. A gente não tem esse saber. A gente, quando está apaixonado, a gente olha para a pessoa que nem sabe se a gente existe ou não. E essa pessoa, quando olha para a gente diz: será que ela me viu? Não é? Ou não? E recebe uma mensagem no WhatsApp escrito ipsis literis: estou chegando. A gente não se pergunta: será que tá mesmo? Será que é uma piada? Será que. Será que. Será?
Hum? E é isso que a gente faz na clínica o tempo inteiro. Será? Quantos pacientes nossos não chegam com certezas absolutas e tudo que a gente precisa fazer na sessão é: será? Hum? Não se trata aqui do Anschluss, por meio do qual hoje tentam encaixar a psicanálise numa psicologia que perpetua uma herança acadêmica sob o rótulo de psicologia geral, ou assimilá-la às assunções mais recentes da matéria humana sob as variadas rúbricas da sociologia. Trata-se da leitura sugestiva da antecipação feita por Freud na análise do inconsciente das próprias fórmulas em que Ferdinand de Saussure, 10 anos depois da interpretação do sonho, fundamentou a análise das línguas positivas. É que a linguística deslocou o centro de gravidade das ciências, cujo título Ciências Humanas, singularmente inatual por ter sido promovido desde então, conservava um antropocentrismo do qual Freud afirmou que sua descoberta destruiu o último bastião. O eu não é senhor em sua própria casa, né? Essa é a terceira ferida narcísica da humanidade. Ao denunciar a autonomia em que o sujeito consciente dos filósofos mantinha o atributo próprio da alma na tradição do zoologismo espiritualista. Tudo isso aqui para dizer que se é ciência humana, é que está falando de humano. Se está falando de humano, está falando de linguagem. Se está falando de linguagem, está falando de lógica, de estrutura. Estruturalismo vem depois, né? Linguística está aqui, a lógica está aqui, tá? Vocês entendem como a ideia de ciências humanas, na verdade, é uma falsa ideia de ciência? Não que não seja ciência, mas se a gente pega, por exemplo, a epidemiologia. Ah, Marco, mas é ciência da saúde. Ciência humana, porque você vai trabalhar ali com a movimentação das massas, com estatística, não é? Aqui nesse agrupamento, esse tipo de movimento, de agrupamento, isso produz efeitos de adoecimento, isso aqui produz efeitos de. Epidemiologia na saúde é pura estatística, praticamente. E sociologia também não é? Geopolítica é humana ou não é? O que é geopolítica? Alguém se lembra disso? Todo o trabalho da geopolítica, pelo menos aqui me chega, né? Se a gente pudesse resumir de uma maneira assim bem até banal, né? Na verdade, é você poder formular as bases mínimas para ter ideia de como o outro vai agir para em contrapartida agir melhor e sair no lucro, não é? O que que faz a Rússia e a Ucrânia, e aí de repente a União Europeia, e aí de repente aparece um lunático igual o Trump. Porque o Trump é o pombo no tabuleiro de xadrez, né? Além de cagar, ainda saiu voando, destruiu tudo, fala assim, foda-se, né? Economia é o caralho, vou fazer do meu jeito aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo lá, né? Mas a carne lá nos Estados Unidos, né? Parece que tá chegando a valores exorbitantes, né? Não sei até que ponto que isso é real também, que chega pra gente, mas é o Marcelo que mandou aqui no comentário aqui, né? Ciência de suposições sobre os países. Exatamente. Em última análise, o que que isso faz?
A gente vai ter que se apegar às nossas superstições, né? Para se proteger de alguma maneira. Eu já comecei a ver vídeo aqui de bomba nuclear. Não sei se vocês já viram como sobreviver a uma bomba nuclear. Porque tá perigoso, gente, o negócio, tá? Vamos lá. O que é geopolítica? Mesmo quando a gente pensa em geopolítica, a gente está pensando em determinadas teorias que vão tentar o máximo possível reduzir a fórmulas matemáticas de uma maneira lógica, racional, para que a partir da utilização dessas fórmulas você possa prever os movimentos das massas, você possa prever os efeitos, e prevendo os efeitos você possa se preparar. Entendem a lógica aqui? Não está no campo da humanidade, está no campo da lógica, está no campo da linguagem, está no campo da matemática. Mas, gente, pera, que aqui tem uma coisa muito legal. Lacan, ele trabalhava nessa perspectiva de que a ciência, de que para qualquer coisa fosse ciência, seria necessário matematizar seus pressupostos, não é? Mas vocês acham que os quatro discursos, o que é aquilo lá? Matematização. A fórmula da sexuação, matematização. Tá fazendo sentido agora? O Lacan, ele está formulando uma perspectiva de ciência contemporânea a ele e colocando a psicanálise dentro. Tá? Alguma pergunta aqui? Chega a ser ridícula essa ideia do Lacan, não chega? Mas funciona. Quando a gente pega, por exemplo, que um significante representa o sujeito para outro significante. Matematização. Está matematizando, ou seja, está pegando proposições e operando com elas, né? E a partir delas vem os efeitos disso, tá? No Freud você não tem essa matematização. Você não tem a redução máxima aos elementos mínimos, né? Para propor uma teoria, uma fórmula, e a partir dessa fórmula você poder operar. No Freud não tem isso. No Lacan tem. Para alguns analistas, a entrada em análise ela deve necessariamente passar pela formulação da fantasia, o que é muito interessante, né? Se o fim de análise é a travessia da fantasia, a entrada está na formulação da fantasia. É uma fantasia. É essa fantasia originária do sujeito. Enquanto a gente não consegue formular ela de acordo com a teoria, a gente não pode dizer que um paciente está em análise. Vocês formulam a fantasia dos pacientes de vocês? O que é a fantasia, senão uma frase sem significado? Ela significa ela mesma. Aqui tem muito conceito, né? Mas isso é você poder reduzir a experiência de entrada em análise a um elemento. Toda a promoção da intersubjetividade na personalogia humana, ele nem está falando de Jung aqui, ó. Portanto, só pode articular-se a partir da instituição de um grande outro como lugar da fala. Veja, continuar aqui. Essa é a outra cena em que Freud, tomando o termo emprestado de Fechner, designa desde a origem um palco regido pela maquinaria do inconsciente. Ah, gente, eu estou avançando tudo aqui com vocês.
É isso aqui, ó. Essa fantasia, ela marca necessariamente a outra cena, a minha relação com o grande outro, né? Tá? Esse grande outro, que é o grande outro da linguagem, né? Que afeta esse corpo, que produz corpo, né? É nesse palco, no livro, no livro eu coloco uma nota de rodapé, tá cheio de nota de rodapé, deve ter umas 30 lá. Que se eu deixasse no livro ia virar 400 páginas. Aí eu falei, vamos pôr nota de rodapé, que daí a letra fica miudinha, né? O espaçamento também diminui e dá pra gente trabalhar algumas coisas. Mas no livro tem uma parte lá que eu falo assim, que pra mim eu acho muito engraçado. Quando eu vejo o Grande Otto no Lacan, eu me lembro logo do Chaves. Sabe quando o Kiko dá um grito lá pra Dona Florinda, fala, mãe, mamãe, não é? E vem a Dona Florinda como grande outro e resolve tudo, não resolve? Até que aparece o professor Girafales mostrando que o grande outro é barrado, que também falta o grande outro, é que o Kiko, esse tesouro do significante, tesouro da linguagem, né? É mais um, não cobre todos os furos. Acho muito bacana pensar por essa perspectiva aí, o grande outro. É nesse palco que o sujeito inconsciente, tá? Aparece como sobredeterminado pela ambiguidade inerente ao discurso. Lembra que eu estava falando para vocês lá da. Não era ambiguidade o termo que eu usei, qual que foi? Equívoco, né? Equivocação, né? Pois, na comunicação falada, mesmo quando se trata de transmissão objetiva, a estou chegando, mensagem de WhatsApp. Mesmo assim, né, tem uma ratificação no discurso, né? A ratificação no discurso domina o efeito de sinal, assim como a testagem do código faz a retroflexão da ação da mensagem. E se passarmos à função de pacto da fala, logo perceberemos que nenhuma mensagem do sujeito se articula senão ao se constituir no grande outro sob forma invertida. Tu és minha mulher, tu és meu senhor. Se eu falo para minha namorada que você é minha mulher, de maneira invertida, eu estou dizendo o quê? Eu sou teu homem, não é? É essa inversão que o Lacan está colocando aqui, que muitas vezes a gente tem que escutar na clínica. Muitas vezes os pacientes, ao falarem de outros, eles estão falando deles mesmos, de maneira invertida. Quando os pacientes dizem que, porque fulano é agressivo, porque fulano é agressivo, 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 a gente pode muito bem perguntar: você se sente agredido por fulano? Percebem? Se tem um agressor, tem um agressivo. Mas não necessariamente o paciente vai falar que está se sentindo agredido. Diga, Marcelo. Me lembrou de um paciente que eu atendi hoje. Começou hoje, né, o processo. E aí ele trouxe uma questão que ele tem uma ex, que ele chama sempre de ex, mas ele disse que não é ex porque ele terminou, mas não era um namoro, era um fica, enfim. E aí ele chega dizendo, né, que não queria também levar as coisas para frente com ela por uma questão familiar, mas que ele achava e que ela tinha sinais de dependência emocional. E aí, ok, ele foi seguindo o discurso, né? E aí chegou no momento final, quando estava quase acabando o, os 50, uma hora, e ele disse assim, eu sempre retorno para ela. Eu tento fugir,
mas ela manda uma mensagem e aí eu acabo indo na casa dela, enfim, a gente se encontra e tal. E aí ele traz de novo a palavra dependência, só que agora da parte dele, né? E aí o que eu fiquei pensando depois, quando eu estava anotando o caso, foi justamente como que no início ele falando dessa suposta ex, que ele diz não ser ex, mas ele sempre chama assim, é, na verdade meio que do meio para o fim ele estava falando dele, as características que ele estava colocando nela. E como ele não Uhum. percebeu isso, né? Então, quando tu falou isso daí agora, eu lembrei justamente disso, dessa inversão, e que às vezes as pessoas chegam falando, né, desse outro, minha mãe, meu pai, meu tio, meu namorado, meu professor, enfim. E aí, depois que a pessoa vai avançando, digamos assim, ela, na verdade, vai percebendo que muito daquilo que ela falava do outro estava nela. E que muitas vezes é uma Isso, projeção também. isso, exatamente, Marcelo. Aí a gente está diante do conceito de projeção. O que não é suportado, o que eu não suporto e que está em mim, eu coloco no outro. Não é perfeito, né? Aí a questão da projeção. A questão da inversão aqui é mais ou menos assim: se eu falo que fulano está na posição de autoridade, 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 o tempo inteiro, eu vejo o quanto eu estou na posição de, bom, sujeitado a essa autoridade. Mas por alguma razão eu não consigo me reconhecer aí, né? Se eu me coloco na posição de, porque eu apanho, 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 eu sou isso, eu sou aquilo outro, tem o outro lado também de forma invertida. Quem é esse outro? Tá vendo? Se você. Vamos voltar aqui no Freud. Atividade e passividade. Se o outro é ativo, eu estou no campo do passivo. Se eu estou ativo, o outro está no campo do passivo. Tá claro isso para vocês? Essa é a forma invertida que o Lacan está colocando aqui, tá? E o que a gente começa a ver aqui é a questão do par significante, né? Homem, mulher, analisante, analista. O par significante, ele se dá não apenas pela diferença, mas principalmente pela oposição, em que, para que um possa ser, o outro necessariamente deve não ser, e é o não ser desse outro que vai fazer retroativamente esse ser. Ficou claro? Ou não? Peguem o livro lá, Psicanálise Clínica Primeiros Passos. Acho que é o final do terceiro capítulo, onde eu trabalho com a questão do não do ser e não ser, né? Tá? Estrutura desconhecida nas premissas das modernas teorias da informação, nas quais, no entanto, deveria marcar-se a anterioridade do receptor em relação a qualquer emissão. Antes mesmo de eu falar alguma coisa para vocês, eu estou supondo vocês. O receptor demanda a palavra, a fala. Isso aqui é tão verdade que às vezes a gente para numa conversa e nem que seja por um instante. O que será que você quer de mim? Ou o que você quer ouvir? Já pararam para pensar assim? Já viram isso acontecer na vida de vocês? E vocês descobriram o que o outro queria ouvir? Pois é. Estão vendo como não há comunicação, não há comum, né? Não há algo comum, não há algo único.
A gente está falando sempre sozinho? Nisso, mais uma vez, Freud se antecipa a esses trabalhos. Quais trabalhos? Da teoria da comunicação aqui, da linguística e por aí vai. Permitindo distinguir o sujeito como estritamente constituído pelos símbolos índices. Significante. Veja, o sujeito constituído por efeito de. O sujeito não é o emissor. Indicando no discurso seu lugar de emissor da mensagem, do sujeito como aquele que entra na mensagem, aqui sujeito enunciado, sujeito de enunciação, né? E não, como se acredita, como objeto que se representa nela, mas como significante que nela se dá. O que é possível pelo fato de as imagens que conduzem suas funções se tornarem, através da operação da demanda, símbolos e imagens do discurso. Vamos até aqui a parte 6 e a gente encerra hoje, tá? Essa captura imaginária do sujeito no discurso do grande outro, que parece ir tão longe a ponto de poder concernir à sua fisiologia mais íntima. Captura do sujeito no discurso do grande outro. Ou seja, o sujeito está apenso ao discurso do grande outro. Primeiro, não entendam o sujeito como pessoa, como indivíduo, como alguém, por favor, tá? Esse aqui é o beabá da psicanálise lacaniana, que parece que a gente nunca passa dessa fase. Né? O sujeito como efeito, tá? É ela, a captura imaginária, né? Que centraliza. Qual que é a captura imaginária do sujeito? É alguém poder dizer eu. É o ego, né? É ela que centraliza a ideia vulgar, que substituiu por seu emprego em psicanálise o conceito rigoroso de simbólico, pois este deve ser definido como constituído na cadeia de significante, único lugar pensável da sobredeterminação como tal, pela dupla possibilidade que abre a combinação e a substituição dos elementos distintos que são material do significante. Então vamos lá. A captura imaginária do sujeito. Aqui estamos falando do imaginário. Agora, o que está rolando aqui no texto do Lacan é que o Lacan está fazendo uma crítica, dizendo assim: olha, os analistas estão confundindo o imaginário com o simbólico. Vocês querem saber aonde isso funciona? Quando você pega, por exemplo, o conceito de simbólico no Jung, ele é completamente ligado ao conceito de imaginário no Lacan. Por quê? Porque o conceito de simbólico no Jung, ele representa alguma coisa. Ele está ali não como significante, mas como significado puro. E faz sentido? Sim? Fala, Daniel, manda ver. Ele é significante e significado. Ele é simbólico e também real. O simbólico real, Real. Ele também é o real. simbólico do Ele é um Jung, enodamento do simbólico com real. o simbólico do Jung, o símbolo. Uhum, sim. É um Então, enodamento do. Ele não é signo. Ele não é representação. não, o símbolo para o Jung, Sim, o símbolo. O né? símbolo. Ele é um Tá. enodamento do simbólico com real. Então, mas não tem como você ter ali o enodamento do simbólico com o real no campo do Sem o imaginário. imaginário. Sem o imaginário, né? Não, no campo do imaginário. Porque o Lacan, ele chega a escrever isso, né, em determinado texto, né, que o símbolo para o Jung, né, a gente vai tomar ele como imaginário. Por quê?
porque ele traz ali já dado um sentido à coisa. Não, não tem sentido em si. O símbolo, Exatamente. É o porque volume você oito vai ter dois lá dele, A Natureza da Psique. você vai ter lá o símbolo, você vai ter o arquétipo, você vai ter Ele... o. Tá, é porque sim. Como que Ai, é? meu, isso é complicado. É porque Não, tem manda a ver, manda coisa ver. em si, né, e tem a representação da coisa. Ele tem um lance meio kantiano aí para explicar isso. Aí, em cada texto, isso significa uma vertente diferente. Em alguns textos, ele é o imaginário, ele é o complexo. Em outros textos, ele é uma dialética entre o simbólico e o real. Aí depende de onde ele coloca, né? Isso é bem complicado. Agora, se Hum, você pegar o que ele entende como o símbolo, não tem significado. Pelo menos, eu leio dessa maneira. Eu conheci também junguianos assim eminentes que também leem dessa maneira. Então, porque para mim o símbolo, ele é pré-arquetípico, não é? Não, não que seria anterior, mas ele é mais profundo, assim. Não teria nada pré-arquetípico. O mais arcaico seria o arquetípico, né? É o real, Não, é não a que é arcaico, pré-estrutura. mas como que eu vou explicar? Você tem o símbolo, e aí do símbolo você tem ali os complexos. O complexo, sim, uma Isso. visão mais clássica, exato. Aí os complexos você tem acesso de alguma O maneira, à complexo é o consciência. imaginário, Marco. O complexo é o imaginário. O complexo é o Tá. imaginário. O E símbolo, aí, ele é uma intermediação entre o complexo e o real, que é onde está o arquétipo. então, o símbolo você não tem acesso. O símbolo em si, não tem, é impossível. Tá. O símbolo Ele seria é, ele sempre, é, ele é a priori e a posteriori, o símbolo em si. ele não seria consciente, Não, nunca. não, Então, não. A o representação simbólica é uma objetificação do símbolo no complexo. Aí é então, imaginário. para o Lacan, o significante é sempre consciente. Hum, E o símbolo, no caso, o sentido, o significado, esse sim pode ser inconsciente. uhum, A questão, o problema todo não é. O problema todo para o Lacan, me parece, cada vez mais, é que o sintoma ele é consciente, ele não é inconsciente. O sintoma é um significante de alguma coisa. Então, o que uhum, está inconsciente é precisamente esse significado. Quando a hum. gente pega lá no Novo Romeano mesmo, ele vai colocar o inconsciente lá, fazendo o significante, entre o imaginário e o simbólico. Vocês lembram lá no Novo Romeano? O pré-consciente, inclusive, ele vai colocar, o Lacan coloca, se eu não me engano, entre o real e o imaginário lá em cima. É muito louco, né? Quase que a gente pode dizer que quase, tá, gente? Que o real é sempre consciente de alguma maneira. O real afeta a gente, né? E aí a gente precisa. Não, pera, isso aqui eu não quero saber, né? Mas eu não mudei de ideia, tá? Para mim, o conceito de símbolo no Jung, ele tá no campo do imaginário pro Lacan. Pro Lacan, tá? Agora, essa perspectiva aí, para mim, Marco, eu vejo assim, o símbolo é a partir do símbolo que você vai poder ter os complexos, né? E aí, a partir dos complexos, que você vai trabalhar ali na questão da psicoterapia junguiana para ir elaborando cada qual. Então, tem o complexo puer, complexo ânima, ânimos, o complexo. Aí você vai trabalhando os complexos, o complexo sombra, que para mim é o mais magnífico de todos, né? Eu estudei bastante complexo sombra, tem todas as potencialidades e tem também as partes negativas, mas as partes positivas. Se estiver enganado, Daniel, pode me corrigir, tá? E é chegar à individuação.
né? Então, o pressuposto final do trabalho do Jung seria alcançar a individuação. Mas nesse percurso, o que a gente está trabalhando aqui é sair, de alguma maneira, de um inconsciente para poder chegar na consciência. E aí eu discordo do Lacan. Eu não acho que a terapia do Jung ela vai levar meio que uma ideia de psicoterapia, né? Tipo, todo mundo meio que para o mesmo lugar. Porque a própria proposta de individuação do Jung é você poder, na tua liberdade, depois de elaborar um monte de coisa, você poder fazer do teu jeito, né? Não sei se faz sentido ou não o que eu tô falando. Pode discordar, pode. Tem. Não, a Jung. concepção de individuação dele é você criar a sua narrativa a partir da sua herança de um mito. Então, a partir de um mito, né, de uma narrativa coletiva, você constrói a sua própria. Acho que é uma Uhum. maneira simplista de pensar, de dizer como ele entende individuação, né? Ele vai ter que Então, chegar não, lá. não, não leva para o mesmo lugar, de uma pessoa para outra, porque a narrativa ela é É, própria, a é construção ela é isso. própria, né? Aham, aham. Bom, vamos lá. Hum. Então, assim, para Lacan, a ideia do trabalho do Jung com o simbólico do Jung seria, né, a parte ali do imaginário que ele coloca, tá? Com todas as questões aí que a gente tem que trazer e colocar aí o Daniel também para, bom, vamos ver. Seria bacana, Daniel, se trouxesse esse material para a gente dar uma olhada, tá? Depois a gente pode até pegar ali no. Tem um Vou tempo que eu falar. não vejo isso, mas se eu encontrar, eu coloco. Eu acho bacana para a gente poder pensar assim. Porque, gente, vamos lá, a gente está falando aqui de teoria, né? E a gente está falando de Lacan. Tem muita coisa que o Lacan fala aqui também que ele, o cara não é dono da verdade, né? Senão, pô, tá? Mas é bacana a gente poder trazer aí outros elementos também. Eu não sei porque que ninguém nunca fala de Melanie Klein nos seminários. A gente fala. Melanie Klein trouxe tanta contribuição bacana, né? Vamos lá. Mas a fascinação própria do imaginário. Ô, Juliana, diga. Não, eu só estava falando para se o Daniel souber as referências, eu posso tentar conseguir com um amigo que é psicólogo e ele tem muito em PDF, enfim, ele se interessa também por essa área, eu posso tentar trazer. Eu vou perguntar para um. Eu tenho dois colegas meus que são junguianos, assim, dão aula de Jung, né, nas faculdades. Aí eu posso trocar uma ideia com eles, ver se eles têm alguma coisa também. Daí, mas é uma coisa bacana para a gente saber. Eu já falei para vocês, não sei se aqui nesse seminário, mas eu sempre gostei muito da teoria do Jung, né? Eu estudei bastante na faculdade. E é uma coisa que me pega a questão da antropologia. Na questão da técnica e do manejo clínico, aí eu tenho algumas discordâncias, né? Justamente porque me parece que vai por um caminho já pré-determinado, entendeu? No sentido de, se eu estiver errado, Daniel, me corrija também, tá? Mas pelo que eu escutei aqui, pelo que eu trabalhei já, a ideia é mais ou menos assim: você tem já pré-determinado um significado para a coisa. Por exemplo, né? Teve um sonho que um professor meu ele trouxe, né? Tenho até amigos que são, tipo, eu nem tenho birra com o Jung, né? Eu tenho um amigo lá que é professor, tá? Mas o professor meu ele trouxe, o professor Marcos, né? O Marcos Ortolano, infelizmente faleceu. E ele trouxe um grande, grande junguiano, maravilhoso, assim, um professor maravilhoso. E ele falou do sonho dele, né? Que no sonho, o paciente traz o sonho dizendo que havia um homem mais velho, forte, e aí esse cara, ele se ajoelha diante desse homem, né? E aí o homem olha para ele e fala assim, bebe. E aí a hora que o cara fala bebe o quê? Ele enfia o pau na boca do cara, né? E aí esse sonho atropela o cara, atravessa o cara, e o Marcos disse: Bom, gente, aqui a gente não tem nem como dizer que não, né?
Ele traz o significado do sonho a partir da mitologia, a partir das culturas. Aí que é o problema, porque embora isso esteja nas culturas, por isso que adoro o trabalho do Jung nesse aspecto antropológico e tal, né? Cultural, você vai encontrar isso em várias culturas, inclusive na cultura grega, né? Acho que é pederastia, né? Se eu não me engano o termo. Se eu não me engano, tá? Posso estar completamente equivocado, que me vem na cabeça agora. Mas é submeter mesmo os jovens, né, os mancebos lá, à questão pelo menos é isso que chega pra gente na história, né? De um homem mais velho que ia ensinar o menino a todas as artes, inclusive do amor e do sexo, né? E aí o professor vai trazendo esses elementos pra gente, vai dizendo, tá vendo como isso tá já em cada um? E aí o cara vira e fala assim, eu preciso experimentar. E aí o professor, como ótimo junguiano, o que que vocês acham que ele falou? Ele disse, não, não tem nada a ver, isso tá te dizendo alguma coisa, né? Que você está submetido a esse homem mais velho, e falou da transferência, falou da relação dele com o pai, não sei o quê. Entendem que aí você tem uma interpretação, mas o sentido já está dado? Aí eu paro e falo, cara, essa clínica eu não quero. É a clínica clássica, né, Marco? Tem duas clínicas aí. A clínica clássica ela é interpretativa, isso é problemático às vezes, mesmo. Aham. Mas aí você tem um campo pelo Hillman, que eu acho Tá cheio maravilhoso, tá cheio de lacaniano que também faz essas cagadas. e o Hillman ele senta o cacete nisso, entendeu? Tanto que ele foi convidado a passear. Ale Lacan, mas, ó, Ele adorava o Lacan, ele adorava o Lacan. aí. Né? Mas é legal isso, né? É legal, porque eu acho que a gente tem esse espaço aqui de seminário também para poder ir trocando, né? É, no ano passado até tinha alguns encontros que eu deixava os alunos tocar. Eu falava assim, ó, toca você e tal. Mas aí acabaram me chamando a atenção e eu parei com isso. Mas a ideia é bem essa mesmo, né? Parece que já tem alguma coisa prévia. Mas veja, foi muito legal a aula do professor Marcos, porque ele falou assim, ó, gente, não tem nada a ver. A questão é que isso aí aparece na psique, tem algo para ele elaborar isso, está dizendo alguma coisa, né? Mas esse está dizendo alguma coisa já está dito por outros, né? Já está dito na cultura, já está dito na história, entendem? Né? Esse é o ponto que eu acho que aí fica um pouco complicado, né? Minha perspectiva, tá? Aí sim a gente vê o imaginário operando. Isso tem uma consistência já dada de antemão, né? Ah, tá. O duplo efeito do imaginário como tela que opõe seu filtro à comunicação da mensagem inconsciente e como elemento constituído pelo código simbólico. Foi por eles confundido numa única força que desde então eles só puderam apreciar em efeitos de ressonância e interferências cada vez mais obscurantistas. É isso tudo que a gente está falando aqui, tá, gente? O Lacan ele foi muito duro nas críticas dele com relação aos freudianos na época, né, principalmente década de 40 e 50, porque o que estava se verificando era isso que eu estou falando para vocês aqui, que o meu professor de Jung ele fazia. E, infelizmente, muitos lacanianos hoje ainda fazem isso e se dizem lacanianos, né? Principalmente na mesa de bar. É ridículo ver gente que fala que é psicanalista e aí ó, a pessoa fala alguma coisa e diz: você precisa trabalhar isso aí na sua terapia, caralho, a quatro, e começa a ficar dizendo o que você sente, o que você é, o que você pensa, tirando do cu, né? Só pode, porque, pelo amor de Deus. Uhum. Daí resultou, em especial, que a resistência do discurso
nunca foi distinguida da resistência do sujeito. A consequência disso manifestou-se num contrassenso cada vez maior, à medida que Freud, numa pressa que convém chamar de angustiante, de seguir seu rastro, num estilo garrafa ao mar, o retificava, articulando a função do eu na tópica intrasubjetiva. Tópica intrasubjetiva é no aparelho psíquico, tá? A função do eu. A gente coloca a função do eu como aquele que organiza as coisas, não é? A gente não acabou de dizer que a organização vem do simbólico, desse logos aí, como bem disse o Daniel, de uma lógica, né? Aí o eu não está no campo precisamente do imaginário. Como é que o Lacan vai resolver isso? O engodo imaginário em que Freud situa o eu, moi, em sua introdução ao narcisismo desde 1914, e cujo destaque nós mesmos, no começo de nossa carreira, quisemos restaurar sob o nome de estádio do espelho, e o fato brutal de a análise do eu, do moi, ter sido introduzida, só se conheceriam os artigos de Freud por seu título, o que é mais frequente do que se supõe entre os analistas, com e sob o ângulo da psicologia coletiva, tudo isso que é a conta certa de dar ao eu, esse moi, um status analítico em que sua função imaginária se coordena com seu valor de objeto ideal. Chamemo-lo pelo nome certo, metonímico. Serviu apenas de pretexto para a introdução de uma ortopedia psíquica que se aferra com obstinação gaga a um reforço do eu, desconsiderando que isso é ir no sentido do sintoma, da formação defensiva, do álibi neurótico e se protegendo com uma harmonia pré-estabelecida na maturação dos instintos na moral, cujo postulado ficará ligado à história de nossa época como testemunho de um obscurantismo sem precedentes. Muita coisa, né? Para resumir, o rolê todo aqui, tá, gente? O que o Lacan está dizendo aqui é que se confunde o sujeito do inconsciente, tá? Com o eu, e mais, se confunde o G com o moi, se confunde o sujeito do enunciado com o sujeito da enunciação. Quando os psicanalistas, depois ele vai avançar aqui, né, nessa discussão, quando os psicanalistas começam a fazer esse trabalho de fortalecimento do eu, o que está rolando aqui é justamente um fortalecimento do, numa clínica winnicottiana, falso self. Já viram falar do falso self? Pois é, estou falando do falso self. Primeira vez na história. Esse fortalecimento do falso self, né? Esse fortalecimento disso, que de alguma maneira é sintoma, tá? Qual que é a ideia aqui, né? Bom, de alguma maneira vamos trabalhar para que esse eu fortalecido supere tudo isso e superando tudo isso, possa tocar a sua vida da melhor forma possível. Melhor forma possível a partir de quem? E daí, Marcelo? Para quem os psicoterapeutas trabalham? Mercado, né? Acho que as pessoas não se dão conta de que isso que a gente chama de sintoma nos faz precisamente ir na contramão do que a cultura do capitalismo, do mercado, insiste em dizer que é o que é melhor para a gente. Ou vocês não perceberam ainda que muitas das doenças no DSM só serve para pegar atestado médico? Para mais nada.
Não estou dizendo que as pessoas não estejam mal. Longe disso. Ele serve para alguma coisa? É um descaso. Fizeram. E é um descanso. Não é um descanso? Quantas pessoas não estão se aposentando e se aposentando porque estão longe, né, daquilo que fazia mal, ficam ainda pior, não é? Já viram isso acontecer? As pessoas se afastam do trabalho e ficam ainda pior. Qual que é o nome desse efeito? Culpa. Ah, mas é uma culpa inconsciente. Mas Marco Freud fala que não tem sentimento inconsciente. Não, não é uma culpa inconsciente, não. É que na hora que a gente começa a trabalhar com essas pessoas, o que a gente vê, o que a gente escuta, né? Elas falando, é mais ou menos assim. Eu preciso trabalhar, eu preciso produzir, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. Eu preciso melhorar. É um inferno, gente. Os mais bem-sucedidos só ficam nesse lugar porque mal sabem eles que estão todos doentes mentais. Se você tirar o olhar do outro para eles, não tem nada de individuação aí, não tem nada de autêntico, não tem nada de. O Marcelo Veras ele traz essa perspectiva bem legal. Ele fala assim que o influenciador, na verdade, é o cara que está preso na demanda do outro. Se o influenciador for aquilo que o outro não gostar, o que que acontece com ele? É cancelado, perde tudo. Essa é a lógica. O cara é milionário, é sustentado pelo olhar do outro. Que bosta isso, né? Nunca tinha Oi, parado Camila? pra... Que bosta isso, nunca tinha parado pra pensar por essa perspectiva. Tipo, que triste, na verdade. Pois é. Diga, Juliana. Eu vi uma entrevista com a Gisele Bündchen, a mulher mais linda do mundo, né? Foi por muitos anos. E ela entrou numa super crise também dentro do do trabalho dela, né? Dessa posição que ela ocupava. E ela deprimiu, estava assim, ó, consumindo álcool compulsivamente, né? Poderia dizer um alcoolismo. E ela chegou a pensar suicídio, ela conta isso e aí foi se tratar, porque ela descobriu que, né, a mulher mais bonita do mundo, no padrão perfeito, enfim, com a vida que todo mundo queria, não era exatamente o que fazia ninguém feliz, né? Você pensa, você vê uma história dessas, coloca tudo em xeque, né? Essas posições, assim. Vocês já pararam para pensar que o homem mais feliz do mundo, que faz todo mundo rir, quase se matou algumas vezes? O Whindersson Nunes? O Robin Williams se matou, né? Tem várias É, histórias de humoristas que cometeram suicídio de fato, né? também. É a piada pronta. Vocês conhecem aquela história do palhaço do circo que faz todo mundo rir e vai no médico e o médico dá remédio, o médico receita isso, receita aquilo, nada resolve. O médico vira e fala assim: ó, tem um circo na cidade e eu mesmo fui e é impossível não rir com a apresentação daquele palhaço. Já viram essa história? E o cara vira: pois é, doutor, eu sou o palhaço. Podemos dormir, né? Depois dessa uma vida autêntica. Adoro esse termo, uma vida autêntica. Beleza, gente. Nos encontramos
daqui 15 dias. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.